Boa noite, pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 24 de julho, e nós vamos dando continuidade ao estudo sequencial do Livro dos Espíritos. Nós estamos atualmente no capítulo 3, Criação, e hoje nós vamos estudar, começando pelo subtítulo Diversidade das Raças Humanas. Nós paramos na pergunta 51 semana passada, então retomamos hoje na pergunta 52. Vamos lá, pessoal. Pergunta 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças de homens na Terra? Resposta dos espíritos: do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo ocorre com dois filhos de uma mesma mãe, que, criados um longe do outro e de maneiras diferentes, em nada se assemelhariam no tocante à moral. Bom, pessoal, vamos aqui para a pergunta, a pergunta de Kardec, ela tem a ver, ela pede uma explicação, da origem das diferenças físicas e morais das diferentes raças dos homens no planeta. Nós temos no Oriente Médio, as características dos seres humanos, características físicas dos seres humanos são eles têm o tom da pele, de um moreno azeitonado, tem o nariz diferente, já no Oriente, mais para o sul, na Ásia, a gente tem o olho puxado, o tom de pele branca. Na África, a gente tem a cor da pele escura, o cabelo diferente, não é? Então, essas diferenças físicas. Olha bem, diferenças físicas, a gente está falando do corpo humano. E ele pergunta também das diferenças morais, não é verdade? Então a gente precisa atentar para isso, A resposta é bem resumida e depois daí vem uma analogia. A resposta do clima, da vida e dos hábitos. Vamos analisar o primeiro item da resposta, do clima. Então, é óbvio, é claro que o clima vai influenciar no tom da pele. Você vê as pessoas da Europa, a gente sabe logo que são turistas, Porque o tom da pele, a gente vai andar lá pelo centro da cidade ou pela Zona Sul e a gente vê aquele povo, Quando vê aquela pele muito branca, A gente vê logo que ele não é brasileiro, Não é aqui da América do Sul de uma maneira geral, porque aqui é calor e aí a gente anda com roupas mais leves e aí, por ficarmos expostos ao sol, a pele tem um tom diferente. Por mais que a pessoa seja branca, ela adquire um tom de pele bronzeado, pelo convívio, por estar sempre exposto ao sol. A gente não precisa andar de casaco, mesmo com uma camisa de manga curta, a gente está tomando sol no corpo, no rosto, nos braços, nas pernas, não é verdade? Então, a questão física, o clima impõe uma mudança no corpo físico? Claro, essas explicações de regiões diferentes, eu estou tocando aqui na questão do frio, mas há outras questões, a questão da alimentação, do tipo de alimento que você encontra em cada parte do planeta, entre outras, mas aqui o clima, ele cita diretamente na nossa resposta. Estamos falando ainda de diferenças físicas, aí diferença física da vida, falei do tom da pele e dos hábitos alimentares, isso referente à questão da diferença física. Agora vamos trabalhar aqui na resposta a questão das diferenças morais, porque essas sim fazem uma diferença gritante, pessoal. E aqui há muito o que a gente conversar, há muito o que a gente desenvolver nessa questão, Então vamos usar agora as diferenças morais.
Então, seguindo aqui com as diferenças morais, né? Então, olha só. Diferenças morais referentes ao clima. Não tanto, né? Eu posso citar aqui o caso, eu tenho uma amiga que morou na Rússia, ela foi noiva de um homem russo por um tempo, durante 3 anos, e no final das contas ela desistiu e voltou para o Brasil. Por quê? Na Rússia é muito frio. Então, um hábito que esse tipo de divertimento, lazer que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, de ir à praia, de sentar num barzinho aberto, né? Lá não tem muito isso, né? Até sair para ir para o shopping, essas coisas, é uma coisa muito complicada, porque tem muito gelo na rua, há muitas dificuldades para você sair do ponto A para o ponto B. Então, uma coisa muito comum é os vizinhos de um bairro, né, se reunirem nas casas um dos outros. E durante essas reuniões, eles, para aquecer, inclusive, eles bebem muito. Bebem pra caramba, tá? Então, é óbvio que a bebida, ela altera a consciência do ser humano. E isso, de alguma maneira, vai afetar um pouquinho aí a questão moral, né? A bebida, ela tira de você o controle, então isso complica. Eu tô dando só um exemplo, tá? E ela terminou esse noivado porque realmente o noivo, quando o russo, né, quando ele estava sem bebida, ele era uma pessoa. Quando ele começava a beber, ele se tornava outra pessoa. Então, ela desistiu e voltou para o Brasil. É um exemplo real, tá, pessoal? Ainda aqui, nas diferenças morais, o tipo de vida. Essa é uma questão muito ampla, cada um de vocês aí vai ter inclusive uma pontuação e um comentário, mas pessoal, nós não vamos nos ater aos detalhes específicos, mas a uma visão ampla. Nós não vamos entrar nas questões da ciência, da psicologia, da psiquiatria, mas vai haver uma influência, sim, na moral. É uma influência que todos nós somos capazes de vencer. Eu vou falar a nível, como a pergunta aqui fala de raças de homens na Terra, eu vou citar na questão moral a diferença de vida numa visão mais geográfica mesmo, mas a gente pode aplicar essa mesma diferença dentro de uma mesma cidade. Não é verdade? Bom, vamos lá. Quem nasce no Oriente Médio, um homem que nasce no Oriente Médio, ele é desde pequeno treinado a lidar com armas, a ter ódio de um determinado tipo de raça. Ele cresce dessa maneira. Isso não vai afetar a vida dele, pessoal? É claro que vai. Mas não são todos, Andréia. Sim, pessoal, eu não estou falando que são todos, mas há uma influência. É possível se libertar dessa influência? Mas nem todos conseguem. O que está se falando aqui são das diferenças físicas e morais. Então, o tipo de vida que você leva, ele vai afetar a tua conduta moral, sim. Também a educação isso a psicologia prova. A educação, ela vai alterar, sim, a tua forma de ver o mundo, de entender o mundo, de entender a sua situação diante do mundo, a forma como você enxerga o mundo. Sim, vai alterar. Falando numa visão micro, uma visão da nossa cidade aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhava ali na Cinelândia, e daí eventualmente eu tinha que passar pelos Arcos da Lapa. E ali, pessoal, tem famílias, né, que moram ali na rua, e tem crianças pequenininhas, já de colo, né, que as mães usam para poder pedir esmola, e essas crianças crescem ali. E ali, eu vou dizer uma coisa para vocês, é verdade porque eu vi. Ali vocês vão atravessando ali, se você bobear, um menino de 10 anos que vem te pedir, ele vai te pedir a bolsa, ou ele vai te pedir um trocado, no que você virar e der muita atenção para ele,
ele vai tomar a tua bolsa. E se ele tiver que te passar o canivete em você para levar a tua bolsa, se você resistir, ele vai passar o canivete. E daí, num primeiro momento, o que a gente sente é raiva, é ódio. Mas um dia eu me perguntei, quando tinha lá um rapaz ensanguentado, porque reagiu, daí veio o irmão mais velho do garoto, e aí bateram, não sei se esfaquearam, eu passei, eu também não parei. Todo mundo com ódio, né? Dizendo que tinha que matar, fuzilar aquele pessoal que fica ali. Mas depois, com calma, eu parei para pensar. Tem criança de colo ali, pessoal. Eles nascem e crescem naquela situação. E eu pergunto para vocês, qual foi a vida que eles conheceram? A da raiva, a da rejeição, a da fome, a da miséria, a da agressividade. Porque aquelas pessoas drogadas, eles se drogam ali, os pais se drogam sem parar e agridem do estupro. Então, olha só aqui, pessoal, quando fala de onde provém as diferenças físicas e morais, do clima, da vida e dos hábitos. Os hábitos têm uma resposta similar. Os hábitos ao tipo de vida. Quais são os hábitos dessas crianças que ficam ali na Lapa? Ou das crianças que estão lá na África, naquelas vilas pequenas que passam fome. Etiópia, meus irmãos. Pessoal, eu vou parar aqui e eu sigo com esse mesmo assunto mais um pouquinho no próximo vídeo, tá ok? Vou parar para comentários. Até já.